Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ana Júlia, eu sou do primeiro ano de Eletromecânica e eu vou apresentar o ciclo celular, mitose e meiose, por meio de um vídeo explicativo e mapas mentais que eu mesma fiz. Bom, eu gostaria muito de ter continuado a apresentação na televisão ou no notebook, mas a televisão estragou e no notebook fica uma qualidade péssima. Então eu vou continuar por aqui mesmo. Primeiramente, vamos começar com o ciclo celular. Ciclo celular é o nome dado às diversas modificações que ocorrem em uma célula, desde seu surgimento até a sua divisão em duas células filhas. A intérfase e a mitose constituem as principais fases do ciclo celular. A intérfase pode ser considerada a maior parte do ciclo celular e é quando a célula apresenta intensa atividade, sendo a mitose precedida e sucedida por ela. A intérfase pode ser subdividida em três fases: G1, S e G2. G1, primeiro intervalo, ocorre logo após a mitose. Nesse período, observa-se a síntese de RNA, proteínas e organelas celulares, sendo considerada uma etapa de grande atividade. A célula recupera seu volume nesse momento, sendo observado um grande aumento de tamanho celular. É também quando se encontra o chamado ponto de restrição, que impede que células com material genético danificado, por exemplo, continuem o ciclo. A fase G1 é geralmente curta em tecidos que apresentam grande renovação. Já nos tecidos que não se renovam, as células saem de G1 e entram numa fase chamada de G0. Depois vem a fase S, fase da síntese. Seu principal evento é a duplicação do DNA. E logo após a fase de síntese, nós temos a fase G2, que é o segundo intervalo. Nesta fase, observa-se o acúmulo de energia necessária para a realização da divisão celular. Além disso, ocorre a verificação da duplicação dos cromossomos e dos possíveis danos no DNA reparados. É também nesse momento que a tubulina necessária para a formação dos microtúbulos é sintetizada. Bom, e além do ponto de verificação do G1 ou ponto de restrição, que é um dos mais importantes, o sinal de continuidade nesse período é que garante que a célula inicie o ciclo celular. Se a célula não receber esse sinal, ela permanece em G0. Nós temos o ponto de verificação G2M, responsável por promover os eventos iniciais da mitose, e também o terceiro ponto de verificação, que garante que a anáfase só se inicie quando os cromossomos estiverem ligados ao fuso na placa metafásica. Quando isso acontece, um sinal é emitido para que a anáfase inicie-se. Bom, e para explicar a mitose, que é uma parte um pouco mais complexa do ciclo celular, eu fiz um outro mapa mental. A mitose é um processo de divisão celular em que a célula-mãe dá origem a duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos da célula que as originou. Esse processo pode ser dividido didaticamente em 5 etapas, as quais ocorrem continuamente. A primeira delas é a prófase. Observa-se a presença dos cromossomos duplicados como duas cromátides irmãs unidas pelo centrômero. Inicia-se a formação do fuso mitótico, formado por microtúbulos que partem do centrosomo e são responsáveis por garantir a movimentação dos cromossomos durante a mitose. Nessa fase, os nucleolos desaparecem. Após a fase prófase, vem a fase prometáfase. Nesta fase, observa-se a fragmentação da membrana nuclear e uma maior condensação dos cromossomos. Os microtúbulos ligam-se em regiões especiais do cromossomo, denominadas cinetócoro. Agora vem a fase metáfase. Os cromossomos estão dispostos no plano equatorial da célula. Eles migram para essa região graças à ação dos microtúbulos. Nessa etapa, os cromossomos atingem o maior grau de condensação. Logo após vem a anáfase. As cromátides irmãs separam-se e migram para cada polo da célula devido ao encurtamento dos microtúbulos. Durante esta etapa, que é mais curta de toda a mitose, observa-se o alongamento da célula. Ao final, em cada extremidade será encontrada uma coleção completa de cromossomos.
E por último vem a telófase, onde os envoltórios nucleares são reconstruídos, dando origem a 2 núcleos. O nucleolo também reaparece e os cromossomos descondensam-se. Os microtúbulos do fuso desaparecem. E no final da fase telófase, nós temos a citocinese, que é basicamente a divisão do citoplasma. Porém, a citocinese em células animais e vegetais ocorre de maneira distinta. Nas células animais, observa-se a formação de um sulco de clivagem, que divide a célula em 2. Nas células vegetais, no entanto, a divisão do citoplasma em 2 ocorre de maneira distinta. Nestas, se observa a formação de vesículas que se movem para o centro da célula e formam a placa celular, a qual cresce para fora até atingir as paredes da célula e dividirem em 2. Bom, e antes de dar continuidade ao nosso último assunto, eu queria mostrar essa imagem para entender melhor a meiose. Esse pequeno processo ocorre na intérfase, onde há 2 cromossomos homólogos e ocorre a duplicação. Eles são unidos pelo centrômero e formam cromátides irmãs. A meiose é um tipo de divisão celular em que há a formação de 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Nesse processo, ocorrem 2 divisões celulares consecutivas, as quais são chamadas de meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é considerada uma etapa reducional, uma vez que no final teremos 2 células com metade do conjunto cromossômico original. A primeira fase dessa etapa é a prófase 1, fase marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, troca de material genético entre cromátides não irmãs, formação do fuso feixe de microtúbulos, quebra do envoltório nuclear e início da migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica. Esta fase é subdividida em 5 subfases. Leptoteno é a primeira delas. Nessa etapa verificam-se cromossomos duplicados, formados por 2 cromátides irmãs, cada uma das cópias do cromossomo duplicado que estão ligados entre si, conectadas pelo centrômero e o início da condensação desses cromossomos. Depois vem o zigoteno. Os cromossomos pareiam-se com seus homólogos de maneira que os genes ficam alinhados. Como cada cromossomo está duplicado, o par de homólogos possui 4 cromátides. Forma-se nesse ponto um complexo proteico, denominado de complexo sinaptonêmico, que lembra um zíper e mantém os cromossomos homólogos unidos. A terceira subfase denomina-se paquíteno. É quando o complexo está formado. Dizemos que os cromossomos homólogos estão em sinapse, e os pares de homólogos associados são chamados de bivalentes. O paquíteno inicia-se quando os cromossomos estão em sinapse. Durante esse emparelhamento ocorre a permutação, também chamada de crossing over, processo que se caracteriza pela quebra das cromátides e a ligação dessas porções ao segmento correspondente na cromátide não irmã. A permutação é importantíssima porque aumenta a variabilidade genética. Em penúltimo, temos o diploteno. O complexo sinaptonêmico desaparece, sendo verificada uma leve separação dos homólogos, mas eles ainda permanecem unidos como consequência da coesão das cromátides irmãs. Nos pontos em que ocorreu a permutação, os cromossomos estão unidos em uma configuração em forma de X, que recebe o nome de quiasmas. Em último, temos a diacinese. Os cromossomos homólogos estão separados, unidos apenas pelos quiasmas. Observam-se nessa fase a quebra do envelope nuclear e o desaparecimento do nucleolo. A próxima fase é a metáfase 1. Na metáfase 1, verifica-se que os cromossomos homólogos estão dispostos na placa metafásica. Essa disposição é conseguida graças à ação dos microtúbulos, que se ligam aos cromossomos de cada bivalente. Na metáfase 1, verifica-se o cromossomo em cada par direcionado para um polo. Logo em seguida, vem a anáfase 1. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos separam-se e são puxados para polos opostos das células, sendo guiados pelas fibras do fuso. É importante deixar claro que, na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromátides irmãs permanecem unidas. A separação é observada exclusivamente nos homólogos.
E finalizando a etapa meiose 1, temos a fase telófase 1. Nessa etapa, verifica-se que cada polo da célula apresenta um conjunto haploide completo de cromossomos, os quais estão duplicados. Os cromossomos começam a se descondensar e, em alguns casos, o envelope nuclear volta a se formar. O nucleolo reaparece, a divisão do citoplasma, citocinese, geralmente acontece de maneira simultânea com a telófase, sendo responsável por gerar 2 células filhas. E finalizando agora a meiose, temos a última etapa, que é a meiose 2, sendo considerada uma etapa equacional. Ela é chamada desta maneira porque ocorre apenas a separação das cromátides. É importante deixar claro que, entre a meiose 1 e a meiose 2, não há nenhuma duplicação do material genético. A meiose 2 é bastante parecida com uma divisão mitótica. A primeira fase dessa etapa é a prófase 2, onde verificam-se a formação das fibras do fuso, a desorganização do envoltório nuclear, caso ele tenha sido reconstruído, e o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos, os quais ainda estão formados por 2 cromátides irmãs, iniciam sua movimentação em direção à placa metafásica. Nessa etapa, os cromossomos voltam a se condensar. Logo após, temos a metáfase 2, onde os cromossomos estão alinhados na placa metafásica e os cinotocoros, complexo formado por proteínas e localizado no centrômero, das cromátides irmãs, estão ligados aos microtúbulos dos polos opostos. Em seguida, inicia-se a anáfase 2, onde os centrômeros separam-se e as cromátides, agora separadas, migram para os polos opostos. As cromátides, a partir desse momento, ficam como cromossomos individuais. E por último, observamos a telófase 2. Última etapa da meiose, há uma reorganização da célula. O envoltório nuclear e o nucleolo reaparecem, os cromossomos começam a se descondensar e, ao mesmo tempo em que a telófase ocorre, o citoplasma divide-se, citocinese. Nessa etapa, formam-se 2 células filhas para cada célula que iniciou a meiose 2. E antes de finalizar o vídeo, eu queria dar espaço a uma dúvida muito frequente, que é: qual a diferença entre meiose e mitose? A diferença entre mitose e meiose está no fato de que, apesar de serem processos de divisão celular, elas geram um número diferente de células filhas, as quais também possuem uma quantidade distinta de cromossomos. Na mitose, vemos ainda a formação de 2 células filhas, já na meiose, 4. Além disso, a meiose ocorre normalmente em gametas. Eu espero que eu não tenha deixado nada de fora, tentei explicar ao máximo sem deixar muito enjoativo e também coloquei imagens e desenhos para melhorar a explicação. Muito obrigada!